Aluno, solubilidade de compostos orgânicos e interações moleculares. O assunto que mais cai no Enem. Fala, aluno, beleza? Aluno, fiz um vídeo recentemente aí sobre os assuntos que mais caem na prova de Química do Enem. E perguntei para vocês se vocês queriam uma live. Beleza, muito aluno marcou que sim. Só que aí eu pensei, poxa, aluno, não posso te sacanear. Talvez você não vai poder assistir essa live, você não vai poder participar, fazer suas perguntas. Então o que eu fiz? Eu gravei essa aula para todo mundo, para você assistir na hora que você tiver preparado aí. Caderninho, lápis, anotação e vamos que vamos. Então, aluno, essa aula, inclusive, tá lá no nosso mini curso, junto com outras 34 aulas, hein? Então, quer arrebentar no Enem aí, resolver seu problema com química em menos de 8 horas de aula, só clicar no primeiro link que tá aqui embaixo e vir com a gente aí arrebentar nesse curso. E ó, a apostila, todas as questões de química do Enem, tudo com gabarito e comentário, hein? Então, aluno, senta aí, aproveita e excelente aula para você. Roda aí! Aluno, então vamos lá falar de solubilidade dos compostos orgânicos. Cai muito na prova do Enem. Eu não vou nem dizer para você que é um assunto que cai no Enem, não. Eu vou falar que é um assunto que despenca na prova do Enem. Aluno, para você poder entender esse conceito de solubilidade dos compostos orgânicos, a primeira coisa que você, aluno, tem que lembrar aí, ó, é aquela frase do semelhante dissolve semelhante. Importantíssimo para você. Semelhante dissolve semelhante. O que significa isso na essência? Aluno, lá na essência, lá no fundo, significa que compostos polares dissolvem compostos polares e que compostos apolares vão dissolver compostos apolares. Então, a ideia principal é essa. E aí, você não pode esquecer que a água é um composto polar. Peraí, então aquela piadinha de que o urso polar não pode mergulhar porque ele dissolve, vem daqui exatamente, aluno. Se o urso é polar e a água também é polar, semelhante dissolve semelhante. Tá aí, aluno, a essência dessa piada sem graça que você provavelmente já cansou de ouvir. Então, o urso polar não pode mergulhar porque ele é polar, a água é polar, semelhante dissolve semelhante, tá resolvido o seu problema. Mas vem cá, aquela perguntinha bem tradicional, por que água e óleo não se misturam? Simples, porque semelhante dissolve semelhante. Se a água é um composto polar e ela não vai se misturar com óleo, significa que o óleo, por sua vez, é apolar. Então não tem nada a ver com densidade, até porque água e álcool, eles possuem densidades diferentes e eles se misturam. Ah, então peraí, então quer dizer que o álcool se mistura na água porque ele é polar. Essa é a ideia, aluno. Então, para você entender legal solubilidade de compostos orgânicos, você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Semelhante dissolve semelhante. A água é polar. Agora, como é que eu vou trazer isso para a química orgânica? Bem tranquilo. Faz o seguinte, a primeira coisa que você precisa lembrar são das interações moleculares. Bem, o que é uma interação molecular? Aluno, bem tranquilo. A ligação é o que faz os átomos ficarem unidos. Então, os átomos se unem através de
ligações. E eles estão buscando aí a estabilidade. Depois que os átomos se juntam, esses átomos vão formar moléculas. E as moléculas vão se unir por interações. Então, o que faz com que uma molécula fique próxima da outra são as interações. Pensando em Enem, as principais interações. Ligação de hidrogênio é a interação mais forte. Interação molecular, ligação de hidrogênio. Depois, você tem a interação dipolo permanente, também chamada de dipolo-dipolo. E, por fim, você tem uma interação bem fraquinha, que é a dipolo induzido. Então, vamos entender aqui. Quando uma substância muda de fase, quando ela sai, por exemplo, vamos pensar na água, que ela está saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. O que está sendo quebrado ali naquela mudança? Aluno, a água H2O era líquida. A água H2O passou para o estado gasoso. O que você quebrou quando forneceu calor para o sistema e aumentou o grau de agitação ali? Você forneceu calor, aumentou a agitação e as moléculas separaram. Você quebrou uma interação que existia entre as moléculas de água. Você não quebrou uma ligação, você quebrou uma interação. Por isso que era H2O e sobe H2O. Interações foram rompidas. Estas interações, então, recapitula comigo, podem ser do tipo ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo-dipolo, ou dipolo induzido. Seguindo uma sequência de força, a mais forte de todas aí, ligação de hidrogênio. Aquela mais ou menos, dipolo permanente. E a mais fraca, aluno, dipolo induzido. Agora, essas interações, elas vão relacionar diretamente na solubilidade do composto. Vamos entender então. Quando a gente fala em ligações de hidrogênio, nós estamos falando de compostos orgânicos que tenham OH e que tenham NH. Só lembrar, ligação de hidrogênio é o grupamento FON, fluoroxigênio e nitrogênio, ligado a hidrogênio. Então, se você pegar um composto orgânico e ele tiver OH e ele tiver NH, saiba, esse composto faz ligação de hidrogênio. Ali, naquele grupamento, ligação de hidrogênio. Agora, se você encontra um composto que não tem OH, que não é um álcool, que não é um fenol, que não é um ácido carboxílico, que não tem a NH, que não é uma amina primária, uma amina secundária, que não é uma amida. Opa, esse cara então pode ser um aldeído, ele pode ser uma cetona, ele pode ser um éster, ele pode ser um éter. Então, aluno, as demais funções, se você encontrar um outro grupo funcional que não seja OH nem NH, mas que tenha lá um O que seja, estamos falando de um dipolo permanente. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que ligação de hidrogênio e dipolo permanente são interações específicas de moléculas polares. Peraí, então semelhante dissolve semelhante. Os caras que têm OH e NH, os caras que têm O são polares e a água é polar. Então um composto orgânico, quanto mais OH, quanto mais NH, quanto mais O, quanto mais N ele tiver, mais solúvel em água ele será. É só isso que você tem que lembrar, aluno. Se uma questão te pergunta quem é mais solúvel em água, aquele que tiver o maior número de Os, aquele que tiver o maior número de N. Quanto mais O, quanto mais N, mais solúvel em água. Por quê? Mais polar ele será. E aí, eu queria que você entendesse o seguinte, esses dois termos, hidrofílico, filia, afinidade, hidro, água,
hidrofílico, afinidade com água. É um composto também de característica polar. Agora, esse composto hidrofílico polar, ele pode ser também um composto lipofóbico. Fobia, medo. Medo de quem? Medo da gordura, do lipídio. Então, aluno, se liga. Se esse cara é polar e ele tem medo de gordura, opa, então a gordura essa é a ideia, apolar. Água e óleo, aluno, não se misturam. Então, guarda isso, põe na sua cabecinha aí que isso é muito importante para a prova do Enem. Então, ó, OH-NH, ligação de hidrogênio. Tem O, tem N, não tá ligado a H? Show, dipolo permanente. Agora, e se eu estivesse falando do dipolo induzido? Ficou fácil demais. Aluno, estou falando dos hidrocarbonetos. Aquele composto que só tem carbono e hidrogênio. Olhou para o cara, só tem carbono e hidrogênio? Tá tranquilo, esse composto vai ser apolar. Esse composto não vai se dissolver em água. Esse composto vai se dissolver em uma outra substância apolar. Então, a ideia dos hidrocarbonetos é fazer interação de polo induzido. Nesse caso, um hidrocarboneto é lipofílico, tem afinidade com gordura, e ele é hidrofóbico, ele tem medo de água. Então, faça essa relação. E entenda, peraí, professor, é bem tranquilo então. Se eu quero saber de solubilidade de compostos, quanto mais carbono tiver, menos solúvel em água. Perfeito, mais solúvel em gordura. Agora, quanto menos carbono e mais O e mais N, mais solúvel em água ele é. Exatamente isso, aluno. Resolveu o seu problema. Quer saber se o cara dissolve bem em água? Show! Pouco carbono, muito O, muito N. Quer que o cara não se dissolve em água? Tranquilo. Muito carbono, pouco O, pouco N, se possível, nenhum O, nenhum N. Mais solúvel em óleo, em gordura, em lipídio, esse cara será. Tudo bem até esse momento? Então, vamos fazer um resuminho aqui. Compostos hidrossolúveis. Vamos lá. Se aumenta o número de carbono, aluno, o que vai acontecer com a solubilidade dele em água? Vai diminuir. Agora, se aumenta o número de carbonos, aluno, o que vai acontecer com a solubilidade dele em gordura? Vai aumentar. Ó que fácil esse negócio. E você aí penando para entender isso. Tá de brincadeira? Vamos olhar aqui comigo agora. Se aumenta o número de O ou de N, então se aumenta O, se aumenta N, como é que vai rolar aí a questão da solubilidade em água? Aumenta a solubilidade em água. Agora, e a solubilidade em gordura? Aluno, aumentou O, aumentou N, diminui a solubilidade em gordura, a solubilidade em óleo. Muito tranquilo. Dentro dessas funções, então, tem OH e NH? Show de bola, ligação de hidrogênio. Não tem OH nem NH, só O ou só N, sem estar ligado direto? Beleza, dipolo permanente. Mas independente da interação, a estrutura é polar e ela vai se dissolver bem em água. E aí, aluno, para terminar aqui, ficou faltando uma interação que o Enem já cobrou, a interação íon-dipolo. É bem tranquilo, é um íon, um cátion ou um ânion, tá? Então você está falando de carga positiva, negativa, Na+, Cl-, tudo bem? Carga. Como é um íon interagindo com um dipolo, é um íon interagindo com uma molécula polar. Então, se por acaso você tem, vamos supor, um OH e ali você tenha um cátion ali perto ou um ânion ali perto, aluno, ficou tranquilo. Você tem um composto polar, um dipolo, e interagindo com esse composto, você tem um cátion ou um ânion. Você tem um
íon. Então esta interação é uma interação do tipo íon dipolo. Não confunda no caso do sabão, tá? Porque o sabão é ligação iônica que você tem na ponta. É O-Na+, ligação iônica. Aqui é uma interação. E aí a gente vai fazer questões para poder entender muito mais esse assunto. E eu te garanto, você não vai errar nunca mais, aluno, mas você não vai errar nunca mais questões que envolvem este tipo de assunto. Beleza? Então, aluno, valeu, grande abraço para vocês aí. E aí, aluno, ficou claro aí? Questão da solubilidade, como é que funciona? Quanto mais O, quanto mais N, quanto mais carbono, se liga nisso. Agora, será que para o Enem, você está pronto para isso? Foi pensando nisso que agora eu resolvi 7 questões do Enem. Então agora é só resolução de exercício para você treinar aí, ver se você realmente tá fera nesse assunto, porque ó, é o que mais cai no Enem. Então, aluno, bora lá resolver um pouco de questões do Enem. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura, estão relacionados às estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Então aqui ele te dá alguns monômeros. Só para lembrar, aluno, polímero, lembra que poli significa vários, tudo bem? E meros significa partes. Então, os polímeros são macromoléculas formadas de várias partes. Cada parte dessa, tá, a gente chama de monômero, tá ok? Então, cada parte desse polímero é um monômero. Então, na verdade, ele nos deu aqui, ó, 5 monômeros, tudo bem? Então, ó, foi o que ele nos deu aqui, tá? 5 monômeros, cada unidade dessa daqui, que vai se juntando até formar um polímero. O que ele quer saber de você é o seguinte: dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros, aquele que apresenta solubilidade em água é... Pois bem, aluno, o que é um homopolímero? Então o próprio nome já diz, ó, é um polímero homogêneo. É um polímero formado sempre pelo mesmo monômero. Vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, no glicogênio, tá? Quando você fala aí do glicogênio. O que é esse polímero? Na verdade, são vários monômeros. Todos estes monômeros são formados por glicose. Então, quando a gente fala de um homopolímero, nós estamos falando de um polímero formado sempre pelo mesmo monômero. Então, eu vou ter um polímero sempre repetindo a acrilamida, um outro sempre repetindo o cloreto de vinila, sempre repetindo o estireno. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o cloreto de vinila. Como são vários, então eu tenho o policloreto de vinila, que você conhece como PVC. Aqui eu tenho o poliestireno, o polietileno, o polipropileno. Ele quer saber o seguinte: desses monômeros, qual que vai apresentar solubilidade em água? Aluno, bem tranquilo. Lembra que quanto mais grupos O, quanto mais grupos N, mais solúvel em água o composto será. Então, no caso aqui, ó, a poliacrilamida é a nossa resposta. Esses três aqui, ó, quando você tem o estireno, o etileno e o propileno, todos são polímeros o quê? Apolares, porque todos são hidrocarbonetos. Nesse caso do PVC, tem um cloro, mas esse cloro aqui, ó, ele não faz ligação de hidrogênio. Então, nesse caso, esse nosso polímero não será solúvel em água. A acrilamida, ele tem uma boa solubilidade em água. Tudo bem então, aluno? Tranquilo? Belezinha. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é... Aluno, o texto diz assim: o armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência.
A seguir, são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Vamos lembrar aqui, ó, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Vitaminas lipo, não. Estas vitaminas, aluno, ela vai ser armazenada. Então, peraí, eu tenho que repor, então as vitaminas apresentadas, qual é a que tem a maior necessidade de suplementação? Pois bem, a que eu tenho que sempre estar ingerindo são aquelas hidrossolúveis, que têm que ser incluídas na dieta diária. Vamos lá. Aqui eu tenho só um oxigênio, muito carbono. Então, muito carbono, pouco oxigênio. Essa daqui eu tenho 2 oxigênios, só que eu tenho muito carbono e pouco oxigênio. Essa daqui, ela vai ter um O, um outro grupamento OH, mais um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Opa, eu tenho uma vitamina aqui, ó, que tem pouco carbono e muito oxigênio. Caramba, essa vitamina aqui, ó, eu já sei que ela é solúvel em água. Vamos dar uma olhada nas outras. Essa daqui, só uma hidroxila, então, mesma coisa, muito carbono, pouco oxigênio. Essa daqui você tem, opa, mesma situação, muito carbono, pouco oxigênio. Aluno, vitamina 1, vitamina 2, vitamina 4 e vitamina 5, essas vitaminas aqui, aluno, são vitaminas lipossolúveis. A vitamina que se dissolve bem em água é a que tem pouco carbono, muito oxigênio. Resposta, vitamina de número 3. Tudo bem, aluno? Beleza aí? Ficou claro? Vamos dar uma olhadinha, então, nessa questão aqui. A questão diz o seguinte: com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos. Aluno, lembra o que nós acumulamos no organismo? Questão anterior, a gente acumula gordura, nós não acumulamos água. Então, peraí, com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação no organismo estão relacionadas ao seu caráter? Vamos dar uma olhadinha no texto. Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxina, um composto do grupo dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, como resíduo da queima de matéria orgânica em presença de produtos que contenham cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica. Então quer dizer que elas vão passando aí na cadeia alimentar. Então vai passando de consumidor para consumidor. Mais de 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. Estrutura típica está apresentada a seguir. Então, tá aqui a dioxina, uma estrutura plana, já que todos os carbonos aqui são carbonos sp2, então ela é uma estrutura plana, e ela é uma estrutura que sofre bioacumulação. Então, aluno, se estamos falando de uma estrutura que acumula no organismo, então nós estamos falando de uma estrutura que acumula na gordura. A gordura é um composto apolar. Então, peraí, uma estrutura que tem afinidade com gordura é uma estrutura lipofílica. Aqui, filia com lipídio. Tá lembrado? Pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que a dos hidrossolúveis. Aluno, a questão anterior que nós fizemos sobre o Enem falou exatamente sobre isso. Disse que as vitaminas que são lipossolúveis,
elas não necessitam de reposição diária. Olha só, mais uma vez, o conceito sendo cobrado. Tudo bem? Ficou clara a questão aí? Enem PPL 2016. Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo? Ô, aluno, tá lembrado desse composto aqui? Acabamos de fazer uma questão envolvendo ele. Olha só, o mesmo composto. Aqui fala sobre a crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos ou para dissolução em água ou solventes orgânicos de baixa polaridade, ou até para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é a 2378 tetraclorodioxina. Novamente esse composto que nós já vimos aqui que ele é um composto que é mesmo que dissolve bem em gordura. Essa dioxina é um composto apolar. Então, peraí, esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanque contendo, aluno, hexano. Hexano é um hidrocarboneto. Como todo hidrocarboneto, ele é apolar. Semelhante dissolve, semelhante. Então, aluno, só passar por hexano. Metanol, composto polar. Água destilada polar. Ácido clorídrico com água polar. Hidróxido de amônio com água polar. Então, nesse caso, resposta correta, letra A. Olha que tranquilidade da dioxina. Acumula no organismo, é apolar, então dissolve em compostos apolares. Semelhante, dissolve semelhante. Questãozinha Enem 2015, então, fala assim. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto. Que processo? Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados. Caramba, aluno, já falamos sobre compostos organoclorados. Tudo bem? São arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se pelos seus tecidos lipídicos. Mais uma questão do Enem, falando que os organoclorados vão se difundir para os tecidos lipídicos, lá para a gordura. E quando chegar lá, eles fazem o que, aluno? Eles se acumulam na gordura. Quer dizer que esses organoclorados, então, são compostos apolares. Qual a característica desse composto, então, responsável por esse processo? Aluno, baixa polaridade, no caso, apolaridade. Nesse caso, inclusive, eles são arrastados pelas águas dos lagos e rios. Eles não se dissolvem. Então, compostos apolares acumulam em gordura. Baixa polaridade, A, negação, polo, sem polo. Aluno, tudo bem aí? Tranquilo? Enem 2016. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta no olho ou na pele, a lavagem da região com água é ineficaz. Tudo bem? Por que, aluno? Vamos lá. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina. Olha a palavra óleo. Olha a palavra apolar. Aluno, a água, você já sabe que é polar. Então vem cá, vamos comigo aqui. Aluno, por que eu não vou jogar água quando for atingido por spray de pimenta? Simples, porque o spray de pimenta, no caso a capsaicina, que é o princípio ativo, ele é uma oleoresina, ele é apolar. A água é polar. Então, a solubilidade será muito baixa. Não vai remover. Parece que é sempre a mesma ideia. Aluno, tranquila a questão aí? Sossegadinho?
Spray de pimenta no olho adianta jogar água? Não, porque a água é polar e o spray de pimenta, ele é apolar. Enem 2013. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, já falamos sobre polímero aqui, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Então ele está dizendo para você que o poliacrilato de sódio, esse cara aqui, ele é mais eficiente, tá? Ele é mais eficiente na retenção de água que as fraldas de pano convencional, constituída de celulose. Pois bem, celulose, aluno, OH, OH, estamos falando de um composto que polar. Tipo de interação, aluno? Ligação de hidrogênio. Olha só, um composto que faz ligação de hidrogênio. Mas só que tem um detalhe. O poliacrilato, ele é um composto que possui carga. Aluno, se ele possui carga, quer dizer que esse cara é um íon. Se ele é melhor para remover água, a água é polar, estou falando de uma interação do tipo íon-dipolo. Então, por que as fraldas de poliacrilato elas são melhores em relação às fraldas de pano? Exatamente pelo motivo das interações íon-dipolo serem mais fortes entre o poliacrilato e a água do que as ligações de hidrogênio da celulose e da água. Olha só, aluno, interação íon-dipolo aparecendo na prova do Enem. E aí, aluno, beleza? Finalizamos então os trabalhos por aqui, hein? Não se esquece, primeiro link, nosso mini curso. E o aluno, qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Esquece não, hein? Hashtag tamo junto sempre. Valeu, aluno. Fui!